Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 10. Até o versículo 34. Está escrito o seguinte: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a
todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Meus amados, eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre o poder transformador do Evangelho. O apóstolo Paulo está agora iniciando aquilo que chamaríamos de sua segunda viagem missionária. O projeto dele era entrar para a Ásia. Entretanto, o Espírito de Cristo impediu que ele entrasse na Ásia. E ele, naquela conjuntura, tem uma visão em Troade. E nessa visão ele vê um varão macedônio, dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E então ele entra na Macedônia, o que nós chamaríamos hoje de Europa, e ele vai se fixar nessa cidade de Filipos. Aqui, já de introdução, quero trazer uma informação importante. Quem dá a direção para missionária para a igreja é o Espírito Santo. A igreja precisa ouvir o Espírito Santo. A obra missionária foi assim, lá em Antioquia, na primeira viagem, quando a igreja reunida em oração e jejum, o Espírito Santo fala a ela: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem chama é o Espírito de Deus, quem envia é o Espírito Santo de Deus, quem dá a direção é o Espírito Santo de Deus. Entretanto, a escolha dos métodos mais adequados, a igreja escolhe. Notem vocês, por que Paulo vai se fixar em Filipos? O que tem nessa cidade? Essa cidade é chamada de uma colônia romana. Essa cidade fora fundada por Filipe da Macedônia, o pai do grande Alexandre o Grande. Essa cidade fica exatamente no entroncamento de dois continentes, da Europa e da Ásia. Essa cidade era a linha divisória daquela região tão importante naquele tempo. Aquela cidade era o palco também de uma batalha que ocorrera antes de Cristo, onde os destinos do Império Romano foram decididos. Quando as forças de Brutus são vencidas, e então o imperador Augusto oferece a esta cidade, em virtude da vitória nessa região, o prestígio de ser uma colônia romana. E significa que naquela cidade existia uma espécie de pequena Roma. Os costumes de Roma, as leis de Roma, os privilégios de Roma. Alcançar Filipos, de certa forma, era alcançar uma região onde o evangelho dali poderia se disseminar, se espalhar para outros cantos do mundo. E parece-me que essa foi a estratégia de Paulo, ficando em cidades estratégicas. Isso deveria ensinar a igreja hoje, ao pensar em plantar uma igreja, em começar um novo trabalho, sempre pedir direção a Deus e procurar escolher os melhores métodos. Porque se plantarmos igrejas estratégicas, essas igrejas estratégicas vão se tornar cabeça de ponte para o plantio de igrejas nas micro-regiões ao redor. Isso economiza tempo, isso economiza recursos, isso dá à igreja mais visibilidade e possibilidade de crescimento. É por isso que Paulo vai escolher cidades estratégicas para onde vai plantar igrejas. Por exemplo, Filipos, Tessalônica, que é uma capital de uma província da Macedônia, Corinto, que era a capital de uma província, a província da Caia, Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor,
Se nós olharmos as igrejas estratégicas do Novo Testamento, é isso que Paulo vai fazer. Você tem uma igreja estratégica em Jerusalém, você tem uma igreja estratégica em Antioquia da Síria, você tem uma igreja estratégica em Éfeso, e dessas igrejas, a obra de Deus vai se espalhando pelas regiões. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui no nosso texto. A segunda coisa que me chama a atenção, meus amados, é no propósito de plantar uma igreja, agora já é olhar o poder do Evangelho aqui nessa cidade, na cidade de Filipos. E nós vamos ver aqui que há o registro de 2 conversões e uma libertação. Eu não posso afirmar categoricamente que a moça endemoniada foi convertida. A Bíblia não me dá essa certeza. Porém, você tem a conversão de uma mulher chamada Lídia, você tem a conversão do carcereiro de Filipos. Nas duas pontas, não só a pessoa é convertida, Lídia e toda a sua casa, como o carcereiro e toda a sua casa. E no meio desses 2 relatos, você tem a libertação de uma moça endemoniada. Então eu começo aqui a olhar o poder do Evangelho. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que nós aprendemos que o Evangelho chega às pessoas pela graça soberana de Deus. Notem vocês comigo, por gentileza, com respeito a Lídia, versos 13 e 14, que está escrito aí, que num sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Destaco esse aspecto. O Senhor abriu-lhe o coração. A salvação é uma obra de Deus. É a soberania da graça. Não foi Lídia que abriu o seu próprio coração. Não foi Lídia que deu uma chance para Jesus. Não foi Lídia que cooperou com Jesus. Foi o Senhor que abriu o coração dela. Meus irmãos, essa é uma verdade magna do cristianismo. A salvação é uma obra soberana de Deus. Quem toma a iniciativa é Deus. Quem faz é Deus. É Deus quem dá o arrependimento para a vida, é Deus quem dá a fé salvadora. É Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem chama, é Deus quem aplica a obra da graça, para que a glória seja toda dele. Mas quando você vai olhar a jovem possessa, possuída por um espírito de pitonisa, de adivinhação, escrava tanto do diabo quanto escrava dos homens que a exploravam para terem lucros, a iniciativa de libertação dela não partiu dela. Não é essa moça que diz: eu estou oprimida, eu preciso de libertação, eu preciso de uma ação de Deus na minha vida, porque eu sou escrava do diabo. Não, não foi. Foi uma intervenção de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Então a iniciativa não é do pecador, a iniciativa é de Deus, a obra é de Deus. Quem abre o coração para crer é Deus, quem liberta o cativo é Deus. Mas se você olhar, a mesma coisa acontece na história do carcereiro, porque aqui há 3 milagres que acontecem na conversão desse oficial romano. Primeiro, o que nós chamamos de um milagre físico, um terremoto. E o texto retrata que o terremoto é tão grande, o terremoto é tão intenso, que, vejam vocês, versículo 26, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos, ou seja,
o terremoto é tão grande, mas ele não afeta a gente, ele afeta as estruturas de opressão. Se um terremoto dessa proporção atingir, as estruturas começam a ruir, e pessoas começam a ser subjugadas ou soterradas por aquele abalo sísmico. Mas esse terremoto vem para quê? Para abrir as portas, para quebrar as cadeias, para soltar as ligaduras e tornar as pessoas livres. Segundo milagre, um milagre moral. Pensem comigo, irmãos. Uma pessoa que fica presa, 1, 2, 5, 10, 20 anos, ela é condenada, está lá cumprindo sua pena. O que essa pessoa mais anseia? O que ela mais deseja? O que ela mais aspira? É sair da prisão. O que vocês acham que se uma prisão, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, for aberta, as pessoas que estão lá dentro vão fazer? Elas vão sair, é o natural, é o humano. Quando Paulo diz para o carcereiro que estava para suicidar, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, isso é um milagre moral. Isso é um milagre moral. Mas há um terceiro milagre, que é o milagre espiritual. O Senhor mudou a história desse carcereiro. Esse homem que estava à beira do suicídio, escuta o Evangelho, ele é convertido, sua família escuta o Evangelho, toda a sua família é convertida, e a graça de Deus alcança toda a sua casa, toda a sua família. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Não é o homem que toma iniciativa, nem o homem que coopera com Deus, é uma ação soberana de Deus. Segundo ponto que eu quero destacar, nós aprendemos neste fato, neste episódio, nesta narrativa bíblica aqui desse acontecimento, que o Evangelho vem a todo tipo de pessoa. Se não, vejamos, aqui nós temos em primeiro lugar 3 raças. A Lídia é o quê? Ela é o quê? Qual a raça dela? Procedência dela? Ela vem de Tiatira. Onde fica Tiatira? Na Ásia Menor. Então, a Lídia é o quê? Asiática. Segundo, a moça escrava, ela é grega. Ela está tomada por um espírito de Piton, espírito de adivinhação. O carcereiro é o quê? É romano. Aqui nós temos uma espécie de síntese do poder do Evangelho que vai alcançar o quê? Todas as raças, todos os povos, todas as tribos, todas as etnias. O Senhor não exclui nenhuma raça. Está escrito lá em Apocalipse 5:9, que o Senhor Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda raça, povo, tribo, língua e nação, e aqui temos um exemplo clássico disso. Segunda coisa digna de destaque, irmãos, que esta igreja, além de ser uma igreja multirracial, é uma igreja multicultural, porque vamos encontrar aqui 3 classes sociais alcançadas. Não só 3 raças, mas 3 classes sociais alcançadas. O que fazia Lídia? Qual era a profissão de Lídia? Ela era uma vendedora de púrpura. E o que é púrpura? Púrpura era extraído de um molusco das profundezas das águas do mar Mediterrâneo, e precisava de mais de 10.000 moluscos para fazer 1 grama desta escarlata, que era usada para tingir as roupas mais caras, mais nobres, usadas pelos senadores, pelos imperadores e só pelas pessoas riquíssimas. Por que Lídia sai de Tiatira? Quando você vai estudar as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, você vai perceber que Tiatira era a cidade mais insignificante, ou a menor, ou a mais relevante do ponto de vista econômico, histórico. Essa mulher sendo asiática, e ela sendo uma empresária da classe média alta, ela pensou o seguinte: eu preciso
buscar um lugar para trabalhar que tenha relevância. Por que ela escolheu Filipos? Porque Filipos era o entroncamento de 2 continentes. Filipos era o local que dividia a Europa da Ásia. Filipos era um local onde caravanas chegavam e saíam todos os dias, e as pessoas mais ricas transportavam seus produtos da Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa todo dia. E ela é estratégica do ponto de vista de empresária, porque ela procura a melhor praça do mundo para exercer a sua função. Diríamos nós, classe média alta. E a escrava? Pô, a palavra já está querendo dizer isso, ela era escrava. E escravo naquela época não era nem gente, era uma ferramenta viva. Ela era explorada não só pelos demônios, ela era explorada pelos seus senhores, que a usavam para ter lucros. Mas e o carcereiro? Diríamos nós, o carcereiro é funcionário público. É classe média, média baixa. E aqui você encontra uma coisa maravilhosa. Qual é a coisa maravilhosa? É que o Evangelho alcança o rico, o Evangelho alcança o pobre, o Evangelho alcança a classe média, o Evangelho é para todos. Nós não concordamos com aqueles que dizem, não, eu vou fazer opção pelos pobres. Nós não concordamos com aqueles que dizem, eu vou fazer opção pelos ricos. Não. Aliás, me permita uma nota de rodapé aqui. Eu tenho lido e gosto muito desse assunto crescimento de igreja. E eu tenho lido alguns teóricos de crescimento de igreja. E me preocupa um fato curiosíssimo. E às vezes hoje um cidadão vai para o seminário e termina o seminário e antes de ele pastorear uma igreja, ele já engata num mestrado. E aí faz um mestrado. E aí se empolga com o mestrado e já engata num doutorado. Já que dá para aproveitar o tempo, já engata também num pós-doc, para ficar uma autoridade sobre o assunto. E aí começa a ser um especialista no assunto, por exemplo, crescimento de igreja, plantação de igreja. Ele nunca plantou um ponto de pregação, mas é doutor em plantação de igreja. E quando eu estou lendo esse grupo, esses especialistas, eles referem-se assim, ó, você quer plantar uma igreja relevante? Dizem alguns. Faz o seguinte, você vai plantar uma igreja homogênea. O que eles querem dizer por isso? Bom, eu quero uma igreja, por exemplo, que tenha uma capacidade financeira robusta, porque quero ter dinheiro para investir em grandes projetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão, ou no bairro mais abastado da cidade. Outros, não, eu vou fazer o seguinte, eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero gente formadora de opinião, gente que tem a capacidade de influenciar a cidade onde está intelectualmente. Então, eu vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. O outro diz, não, eu vou fazer o contrário, eu vou plantar uma igreja para alcançar os pobres. Vou fazer opção pelos pobres, vou plantar uma igreja no bairro mais carente, mais necessitado, socialmente da cidade, eu quero fazer opção por eles. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. Aliás, meus irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para um pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus não é como o mundo, Deus não olha a cor da pele, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não olha a conta bancária, Deus não tem opção por este em detrimento daquele, Deus ama a todos e o Evangelho é para todos. E a cidade de Filipos retrata essa verdade das Escrituras. 3 classes sociais alcançadas. Mas em terceiro lugar aqui, dentro deste, o Evangelho vem a todo tipo de pessoas. Você vai encontrar aqui não apenas 3 classes sociais, mas você vai encontrar aqui 3 culturas religiosas diferentes. Quem é Lídia? O texto diz que ela é uma prosélita. E o que significa que ela é uma prosélita? Lídia é uma gentia, convertida ao judaísmo, não tem aqui em Filipos uma sinagoga, porque precisava-se de 10 homens para começar uma sinagoga, e se vocês perceberem,
é uma reunião de oração de mulheres, não tem homens, então não chega a ser uma sinagoga. E esta mulher já é uma mulher temente a Deus, ela já frequenta a reunião de oração. Aliás, a casa dela é a casa que recebe mulheres para buscar a Deus em oração. Se você perceber, a conversão de Lídia é uma conversão serena, é um culto de oração, e é num culto de oração, onde a palavra de Deus é pregada pelo apóstolo Paulo, que o Espírito Santo abre o coração dela. Agora, veja comigo, e a escrava? A escrava, Paulo está indo para a reunião de oração todo dia. Paulo era um homem que ia para a reunião de oração todo dia. E aí, essa moça atrás dele. Esses homens anunciam o Evangelho. Esses homens anunciam o Evangelho. Quem está falando na boca dela é o diabo. O diabo é muito perigoso. Porque tem hora que ele parece que é parceiro da obra. Está promovendo a obra. E palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. O diabo sempre que cita a palavra de Deus, ele cita para confundir as pessoas. Porque a ideia era essa, passar a ideia para a cidade que Paulo e Silas estavam de mãos dadas com o ocultismo que ela pregava, que ela defendia. É como se eles trabalhassem na mesma causa. E notem isso, irmãos, a igreja não aceita elogios do diabo. A igreja não aceita parceria com o diabo. A igreja não dá microfone para o diabo. O diabo não é parceiro da obra de Deus. E Paulo, num dado momento, se irrita com aquela situação e diz: sai dessa moça em nome de Jesus. E a moça ficou liberta. Há pessoas, meus irmãos, que vão ser libertas numa situação de turbulência, de exorcismo, de libertação de demônios. É uma experiência dramática, uma experiência pública, na rua, lugar público, não é numa reunião de oração. Mas notem comigo, que se o Senhor abre o coração de Lídia numa reunião de oração, se o Senhor liberta uma mulher que vivia no misticismo mais tosco, comprometida com demônios, possessa, agora vem o carcereiro. Quem é o carcereiro? Quem é o carcereiro? O carcereiro, uma é empresária, outra era escrava. O carcereiro é funcionário público. Ele é um funcionário de César. E isso implica, meus amados, que o Senhor salva pessoas de todas as raças. O Senhor salva pessoas de todos os estratos sociais. E o Senhor salva pessoas das mais diversas culturas e religiosidades. Porque como um cidadão funcionário de Roma, muito provavelmente esse carcereiro achava que César era o Senhor, que adorava César, cultuava César. Pois bem, agora eu gostaria que vocês olhassem um terceiro ponto comigo nessa mensagem do poder do Evangelho. E o terceiro ponto é esse: nós aprendemos que o Evangelho vem a nós com diferentes experiências transformadoras. Vejam comigo que se nós fôssemos ouvir hoje aqui desse auditório, como é que foi a sua conversão? 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 Nós escutaríamos as histórias mais diferentes. Tem gente aqui no auditório que não sabe precisar o dia que ele foi convertido, não sabe. Desde que ele nasceu, cresceu na igreja, sempre creu nas mesmas verdades. Isso aconteceu de uma maneira lá secreta no coração. Ele é uma nova criatura, mas ele não sabe precisar o dia exatamente como foi. Tem outra pessoa que foi convertida numa reunião de oração, num culto, de louvores a Deus, de as pessoas reunidas para orar.
Tem outras pessoas que foram convertidas numa situação muito turbulenta, de uma situação de opressão do demônio, de possessão demoníaca, e ela foi liberta em praça pública, que foi um negócio revolucionário, retumbante na vida dela. Tem outros que são convertidos, irmãos, como carcereiro. Tem que acontecer um terremoto, tem que acontecer à beira de um suicídio, tem que acontecer uma grande situação adversa, um acidente, uma enfermidade grave, tem que acontecer um negócio para abalar as estruturas, para os olhos serem abertos. Lição aprendida: nunca queira dogmatizar a sua experiência. Não, se não tiver a experiência que eu tive, eu acho que não é uma conversão verdadeira. Não, Deus lida com pessoas diferentes, de formas diferentes, para alcançar o mesmo resultado, a salvação. Eu não sei como é que foi com você. Talvez com você foi um terremoto. Talvez com você estava à beira do suicídio. Talvez você andou prisioneiro do ocultismo anos, e o Jesus foi lá e quebrou as algemas. Talvez você já era uma pessoa temente a Deus, frequentava a reunião de oração, mas não era salvo ainda. Aí Jesus foi lá e abriu seu coração. Por que é importante ressaltar isso? Mark Lloyd Jones cria uma parábola muito interessante. E ele conta que, nessa parábola, 2 cegos curados por Jesus, contando um para o outro como foi a sua experiência de cura. Aí um disse assim: como é que você foi curado? Eu falei: rapaz, eu fui curado da seguinte maneira: eu era cego, aí Jesus cuspiu no chão, fez um lodo de terra, passou nos meus olhos, e eu passei a enxergar. Falei: não, isso não foi Jesus não, comigo não foi assim não. Não, esse negócio de passar terra no olho, isso não tem a ver com Jesus não. Comigo o negócio que foi direto. Eu era cego, eu disse: enxerga, vê, e eu passei a ver. Não tem nada de usar terra não, isso aí não deve ser uma experiência verdadeira. E aí Mark Lloyd Jones conta que a briga entre os 2 cegos curados foi tamanha que criaram-se 2 denominações: a cura com cuspe e a cura sem cuspe. Na verdade, irmãos, o Senhor nos alcançou. Somos diferentes, talvez de nacionalidade diferentes, de extrato social diferente, de cultura diferente, mas foi a graça de Deus que nos alcançou. Agora notem comigo, irmãos amados, a libertação dessa moça, porque algumas pessoas hoje correm o risco de ir para 2 extremos. O primeiro extremo é de atribuir tudo ao demônio, né? Essa falsa teologia rondou a igreja brasileira. As pessoas tinham uma dor de cabeça, é um demônio, que uma aspirina resolve. As pessoas iam andar de carro, pneu furava, é o demônio. As pessoas davam um trupicão na estrada, arrancava a unha do dedão do pé, é o demônio. E aí a pessoa começou a ver demônio em tudo. Eu me lembro na época que Ulisses e outros irmãos aqui da igreja, estudando uma situação onde, quando chegou a questão da nova era, que dependendo da cor da cortina da casa, tinha que expulsar o demônio da cortina, porque tinha demônio na cortina, tinha demônio nas cores, tinha demônio nas formas, e virou uma paranoia. Mas tem um outro extremo, não acredita que demônio existe, aí não tem mais demônio, acabou, não tem guerra espiritual, não tem luta espiritual, racionalizam tudo. Então nós precisamos ter equilíbrio. Tem gente que se converte numa reunião de oração, tem gente que precisa de um terremoto, tem gente que precisa estar à beira do suicídio, tem gente, irmãos, que ou elas são libertas, ou elas permanecem escravas do diabo. E eu não estou dizendo que a libertação, que o exorcismo seja conversão, não. A Bíblia diz, deixa claro isso. Há pessoas que, embora endemoniadas, são libertas de demônios e não estão salvas, porque uma coisa é ser liberta de demônio, outra coisa muito diferente é nascer de novo, é ser nova criatura. É por isso que eu não ouso afirmar
como alguns autores afirmam, que essa moça foi salva. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas que ela foi liberta, foi. Que ela foi liberta dos demônios, ela foi. Nós não podemos, diz a Bíblia, subestimar o poder do maligno. Não podemos. Você encontra pelo menos 3 exemplos no Novo Testamento, na Bíblia, sobre isso, tem tantos outros, mas quando eu leio sobre Davi, a história eu estou estudando agora, escrevendo o comentário de 2 Samuel, e Davi vai numa escalada de crescimento até o capítulo 10 de 2 Samuel, e ele conquista os povos ao redor, ele tem vitórias militares expressivas, ele vai recolhendo tributos das nações e vai se fortalecendo, não só como rei de Israel, mas como rei de um império. Aí começa a escalada, a queda dele, no capítulo 11. Vai lá, terminando o livro, no final da vida dele, ele resolve fazer um censo. E a ira de Deus se acende contra ele. E diz que foi o diabo que o induziu ao incenso, para confiar na força militar. Agora eu confio no meu dinheiro, agora eu confio no meu poder de comando, agora eu confio na minha estratégia militar, agora eu confio em mim mesmo. Arrogância, soberba. Você encontra, por exemplo, a história de Judas. O diabo entrou nele. E Jesus chamou-o de diabo. Você encontra Ananias e Safira fazendo uma oferta. Note você que o diabo é tão astuto que ele entra nas coisas espirituais. Eles venderam a propriedade, inspirados no exemplo de Barnabé, que venderam a propriedade e entregaram o valor aos pés dos apóstolos, para a distribuição das necessidades da igreja, e eles olharam e falaram, rapaz, que legal, esse camarada deu uma oferta, e ele está ficando assim, importando na igreja, vamos fazer uma também? Para ganhar os mesmos prestígios? E venderam a propriedade, entregaram parte do valor, retendo a outra parte, passando a ideia que estava entregando tudo. E Pedro os confrontou e disse, por que o Satanás, o diabo, entrou no coração de vocês, enganou vocês, para mentir ao Espírito Santo? Então, irmãos, não subestimemos as artimanhas do maligno, porque ele pode operar em gente de Deus, como Davi. E ele pode operar em gente que parece crente, como Judas e Ananias e Safira. Agora chama a sua atenção para outro ponto. Aquela moça adivinhava ou não adivinhava? Adivinhava. Ela tinha clarividência ou não tinha? Tinha. Os senhores daquela moça tinham lucro com ela ou não tinham? Tinha. Sabe o que significa isso? As coisas do diabo às vezes funcionam. Se não funcionasse, as pessoas não iam para lá. Preste atenção nisso. O diabo faz milagre? Faz. Até fogo cair do céu também faz. Os falsos profetas fazem milagres? Fazem. Milagres da mentira, é verdade, com a intenção de enganar, com a intenção de ludibriar, com a intenção de capturar as pessoas. Então, amados irmãos, a igreja precisa ter discernimento dessas coisas. Porque o diabo é um estelionatário. Ele promete prazer e dá culpa. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete vida e mata. E o que é maravilhoso no texto é que Paulo não aceita o testemunho de demônios. Não aceita. Mas vamos, por gentileza, a uma quinta lição desse texto. E na quinta lição desse texto, nós aprendemos que o Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Meus amados, é maravilhoso isso. A Lídia é temente a Deus, ela é religiosa, ela orava, mas preste atenção, ela não era convertida. Não confunda gente temente a Deus e religiosa, e extremamente religiosa, a ponto de pegar a sua casa, abrir as portas da sua casa, para abrigar outras pessoas, para orar, e orar a Deus.
e ainda não serem convertidas. Deus abriu o coração de Lídia. A conversão de Lídia acontece num lugar favorável, uma reunião de oração. Mas como é que foi a conversão do carcereiro? Turbulenta. Depois de um terremoto, depois de um abalo sísmico. Aquelas pessoas que parece que não conseguem ouvir a voz de Deus suave, que não frequentam a reunião de oração, que nunca procuram a palavra de Deus. Para elas é preciso que Deus produza um terremoto, um acidente, uma enfermidade, algo radical. O mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, toca o coração do carcereiro, para ele perguntar: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta a este homem que reconhece que está perdido, porque essa pergunta é de alguém que sabe que está perdido. A resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo. Sabe o que significa isso? É preciso, para ser salvo, obedecer. Me permita dizer isso de novo. Uma teologia equivocada que também circulou na igreja brasileira, talvez liderada por Bill Bright, e vocês se lembram, aqueles mais experimentados na fé, de que devia ter um gráficozinho, onde você, na conversão, passava por duas fases. Primeira fase, você recebe a Jesus como seu Salvador. Aí pensa um círculo, dentro do círculo uma cadeirinha, e sentado na cadeirinha o eu. Eu recebi Jesus como meu Salvador, mas sou carnal. Só numa segunda fase, de discipulado, de amadurecimento, eu recebia Jesus como meu Senhor. E aí o eu saía da cadeirinha e Jesus entrava na cadeirinha do trono da sua vida. Isso é um ensino falso. Isso não é bíblico. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Novo Testamento apresenta Jesus como Salvador 22 vezes. O Novo Testamento apresenta Jesus como Senhor 650 vezes. Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. A ordem é crer no Senhor Jesus. Porque tem gente que diz: não, eu estou salvo, e leva a vida na banguela. Estou salvo, você não tem evidência de mudança. Estou salvo, mas não obedece à palavra de Deus. Onde não tem transformação, não tem salvação. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, e eu estou caminhando para o encerramento, é que eu vejo aqui, irmãos, duas famílias alcançadas. Isso é um projeto maravilhoso de Deus, porque Lídia, ao ser convertida, toda a família dela é recebida, ela lidera a família dela. Aliás, ela diz para Paulo e para os seus companheiros Silas, porque se você perceber, Timóteo e Lucas também estão nessa cidade, fique na minha casa. É uma casa hospedeira de ministros do Evangelho. E mais, a primeira igreja da Europa funciona na casa de Lídia. Toda a casa dela foi abençoada. Quando você vê o carcereiro, ele entra trêmulo para dentro da prisão, e depois ele volta e pergunta: o que eu devo fazer para que seja salvo? Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente que diz assim: pastor, se eu me converti, eu sou o chefe da casa, ou a mãe, eu sou a mulher da casa, não tem marido na minha casa, eu sou pai e mãe, eu sou provedor da casa, me converti, automaticamente está todo convertido. Não, senhor, não é isso não. Não tem salvação por atacado. No céu não entra por atacado. Para entrar no céu tem que nascer de novo.
Mas o que a Bíblia quer dizer? Que quando você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quer dizer o seguinte: quando você é convertido, entrou com você o Evangelho, entrou a palavra de Deus, entrou o testemunho de Deus, e o projeto de Deus é alcançar toda a família. Se você der testemunho, se você pregar, se você viver, então Deus, pela sua bondade, que começou esse projeto na sua casa, vai completar essa obra, alcançando toda a sua família. E eu termino agora. O último ponto que eu quero destacar: o Evangelho que funciona na vida das outras pessoas, funciona também na sua vida. Que testemunho é o Evangelho? Porque quando Paulo e Silas são açoitados, com vários açoites em praça pública, quando eles são levados para a prisão, e eu chamo a sua atenção para esse ponto, porque o texto nos informa que, versículo 24, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. É preciso perguntar: o que significa cárcere interior? Os cárceres romanos tinham 3 níveis: o communiora, que era uma espécie de prisão com ar fresco, onde as pessoas podiam olhar a natureza, ou olhar pelo menos para a rua. Tinha a interiora, que era uma prisão interna, insalubre, sem luz, sem ar fresco. Existia o último nível, que era o telunion, e o telunion era o local onde as pessoas eram condenadas à morte, e lá mais no profundo, no subsolo, onde havia buracos cavados na pedra, e as pessoas punham ali os seus pés naqueles buracos de pedra, e eles então eram colocados no chamado tronco. Era aqui que Paulo e Silas estavam. Cada movimento sentia uma dor terrível. E o que Paulo fizeram? Transformar a cadeia num templo, transformar a prisão num culto, transformaram as dores em cânticos de adoração a Deus, transformar aquele cenário de horror em uma reunião de oração. O Evangelho que funciona nos outros tem que funcionar também na sua vida. Porque quem canta na prisão nunca foi preso. Quem ora na prisão nunca se sentiu prisioneiro. Os homens podem prender o seu corpo, mas os homens não algemam a sua alma. Os homens podem colocar você entre grades, mas os homens não podem impedir que você fale com Deus em oração. Você é livre, porque um dia o Evangelho transformou a sua vida e a sua história. Este é o poder do Evangelho, que alcança você, que alcança a mim, que alcança a nós. Que Deus nos abençoe. Amém.